Glória a Deus, aleluia. Queridos, muito obrigado. Bem, meu irmão, eu sei que algumas vezes nós nos acostumamos a vir à igreja, vir aos cultos, para receber algo de Deus. Mas o princípio da palavra é que nós precisamos dar, porque é dando que se recebe. Se você não tiver vindo para esse ministério para fazer o seu melhor para Cristo, eu te dou um conselho: não venha, fique na sua casa. Vai ser penoso para você, vai ser um fardo na sua vida. Logo você vai começar a atribuir cansaço, culpa e outras desculpas ao ministério. Então fique na sua casa. Amém? Igor, eu preciso de um renovo. Eu venho porque eu preciso receber da palavra. Então venha entregar o seu melhor. Amém? Começamos bem, não é mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Misericórdia, mas o Igor só fala essas coisas pra gente. Querido, eu falo porque não tem quem fale para tu. No dia que o Senhor levantar outro, tu vai ver se não vou parar de falar essas coisas. Amém? Amém. Diga assim comigo. O Igor é necessário. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 2, o verso 14. Tiago 2,14. Se você é crente desse ministério, já há algum tempo você já ouviu essa passagem algumas vezes, de algumas maneiras, não só de mim, como do nosso pastor, como do pastor Jó, como da pastora, como da Isa. Deixa eu ver quem me lembra o que mais pregou sobre isso. Priscila, você já ouviu isso de algumas pessoas. Amém? Mas como sou eu que estou com o microfone hoje, eu vou falar sobre isso de novo. Aleluia. Você se alegra em ouvir as mesmas coisas? A palavra que te libertou é aquela que te mantém livre, querido. Amém? Nós aqui somos repetitivos porque a palavra é pelo ouvir e ouvir. Amém? E é por isso que nós pregamos as mesmas coisas, com palavras diferentes, de maneiras diferentes. Que quer começar a ouvir coisas diferentes? Pratique aquilo que já é pregado, que aí o Espírito nos concede que nós ministremos coisas diferentes. Se você está ouvindo as mesmas coisas, talvez é porque você não tem praticado essas coisas. Amém? E o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, tem repetido para você, em palavras brandas. Está gravando isso, Gabriel? Glória a Deus. Te conserta. Começa a fazer isso, que aí tu vai comer um caldo novo. Amém? Glória a Deus. Bem, a partir do verso 14, você chegou lá? Tiago 2, o verso 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que tens fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupas, e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se com o bem e coma bem, mas não lhes derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a mesma que produz boas obras, está morta. Aleluia. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé.
você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Só até aí, querido. Aleluia. Você crê em Deus? Amém. Glória a Deus. Você está no nível de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Amém? Antes que você lance uma pedra em mim, nós acabamos de ler isso, foi o último versículo que nós lemos. Amém? Você quer que eu repita? Leia de novo. Você crê que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Aleluia. Se você apenas crê em Deus, querido, parabéns, você chegou no nível de Satanás. Você e ele estão, mesmo nível. Aleluia. Amém? Por quê, querido? Porque tão crente quanto você é de que Deus existe, é Satanás. E talvez, no caso de alguns cristãos, não aqui, alguns lá de Paris, Satanás anda mais crente do que eles, porque o demônio acredita e sabe que Deus é galardoador daqueles que o buscam, e alguns cristãos não conseguem crer nisso. Aleluia. Você acha que se Satanás não tivesse a plena certeza de que Deus é galardoador de quando você o busca, de que Deus lhe ama, de que o Senhor lhe chamou para esse lugar, foi para viver mais do que você tem vivido, feito mais do que você tem feito, rompido mais do que você tem rompido, você acha que ele estaria preocupado em atrapalhar a sua vida? Aleluia. Igor, alguns dias atrás, eu estava com um querido amigo meu, de longa data, e ele disse, rapaz, eu estou numa provação, numa perseguição. E eu falei, glória a Deus, cara, que coisa boa, não é? É sinal de que Satanás ainda não desistiu de tu. Se ele não desistiu, Deus ainda tem algo grande na sua vida. Porque, querido, quando você não estiver sendo provado, tentado, Satanás não estiver barulhando a sua vida e a sua cabeça, tome muito cuidado. Talvez você já esteja no time dele. Talvez você já esteja jogando o jogo. Você entende isso? Veja, a palavra diz que uma casa não prospera contra si mesma. Não é isso? Não é? Um reino não pode ser contra si mesmo. Não é isso? Logo, se Satanás não está revoltado contigo, querendo lhe derrubar, fazer com que você fracasse, tirando você do propósito, impedindo você de conquistar, tentando mover as coisas contra você, querido, você está no time errado. É porque ele diz, não, esse aí já é nosso. Vamos para o próximo. Esse já joga o nosso jogo. Não, esse daí já virou quase capitão do nosso time já. Esse aí é bom. Esse está no mundo já. Aleluia. Agora, querido, se a sua vida está turbulenta, se tem um povo aí querendo lhe derrubar, se Satanás procura de diversas maneiras impedir que você seja abençoado, então você está no caminho certo. Porque você está incomodando. Você está indo contra ele. Então as suas obras de fé estão dando resultado. Amém? Glória a Deus. Pois bem, eu não gostaria de me ater a essa parte hoje. Eu gostaria de me ater à parte onde nós falamos a respeito de fé. Amém? Glória a Deus. Bem, corriqueiramente quando ministro aqui, eu costumo dizer que oro, as pessoas quando me pedem oração, eu ainda não sei porque que elas fazem isso, mas me pedem oração e eu pergunto, você está crendo em quê? Por que eu faço isso, querido? Porque eu não vou além daquilo que a sua fé lhe diz. Ou tu quer se apoiar na minha? Sabe por que nunca deu certo você se apoiar na fé dos outros? Porque a palavra diz que a fé sem obras correspondentes ela é morta. Ou seja, a
palavra liberada aqui sobre a sua vida precisa encontrar em você, na sua casa, no seu dia a dia, uma atitude correspondente. Uma ação que corresponda àquilo que você está crendo. E não me adianta muito colocar a mão na sua cabeça aqui e orar pelo que você quer, seja um trabalho, seja uma prosperidade, seja uma cura, se você não vai colaborar com as suas obras a respeito disso. Se você não vai colaborar crendo sobre isso, colocando e implicando a sua fé nisso. Não, lá o pastor orou, então a partir de hoje está tudo certo. Vou voltar a tocar a vida do jeito que estava. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque exige de mim e de você uma atitude correspondente. Agora deixa eu lhe mostrar aqui, para o cristão, o buraco é mais embaixo, como diz o ditado popular. Para o cristão, o buraco é um pouco mais embaixo. Ontem eu estava treinando com alguns amigos na academia e surgiu uma situação muito inoportuna. Um rapaz tentou nos tirar lá da bênção, né? Mas nós oramos sempre antes de começar os nossos treinos e fica tudo em paz. E nós fomos para outro aparelho e estamos lá conversando e uma das pessoas que estava treinando conosco, é novo nos nossos treinos, e ele falou assim, cara, mas Satanás, ele faz e tal, eu não sei o que, mas se a gente faz, eu falei, se a gente faz o quê? A gente não pode fazer nada. Não, mas que dá vontade de dar e passa, guerreiro. Vontade de dar e passa. Sabe por que nós precisamos nos manter mais firmes do que todos os outros? Porque a gente é crente. Uai! E o que isso tem a ver? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Imagine a seguinte situação. Você está passando numa comercial, onde tem vários bares, certo? Glória a Deus. Você vê um cachaceiro lá, mudou alguma coisa? Um católico lá? Se você vir um bandista lá, mudou alguma coisa? Um islamista, mudou alguma coisa? Agora se você vê o seu pastor. Rapaz, se ele tiver entrado para comprar um refrigerante, ou refrigerante caro, hein? Não é? Sabe por quê, querido? Porque a régua moral da humanidade somos nós, os cristãos. Não há moralidade sem Cristo. Querido, não há formalidade sem Cristo. Nós somos a régua que bota padrões no mundo. Na humanidade, quem coloca os padrões e as regras somos nós. Veja, no islamismo é comum, normal, tranquilo. Roubou, corta a mão. Roubou de novo, corta um pé, que é para ele ser capaz de trabalhar. Roubou de novo, o outro pé. Roubou mais uma vez, corta a outra mão. De algum jeito você vai ser produtivo para a sociedade, nem que seja um peso para papel. Agora, no cristianismo isso é aceito? Por que não, querido? É uma religião também? Você sabe por que não é aceito? Porque nós refletimos a face daquele que não vive amor, não prega amor. Ele é.
Ou seja, perdoar a essas coisas faz parte não do que queremos, mas de quem somos. Mas muitas vezes, querido, quando nós lemos aqui que a nossa fé sem obras correspondentes é morta, nós estamos pensando num dia frio como esse, em entregar casaco na rua, que não está errado. Pelo contrário, acho até que fazemos pouco. Devíamos fazer mais. Fazer um sopão no hospital. Acho que até fazemos pouco. Deveríamos fazer mais. Não é? Quando morava lá em Porto Velho, um irmão, corriqueiramente, eles se juntavam e faziam lá um cachorro quente, um suco e tal, um negócio muito bacana. E nós saíamos das ruas entregando para moradores de rua e tudo mais, né? E isso era uma prática meio que comum. Pelo menos uma vez por mês isso acontecia. E essas são obras? São. Mas sabe o que também é uma obra da sua fé? Você perdoar uma fechada no trânsito. Aleluia. Você fazer um almoço quentinho para o seu marido que acabou de brigar com você. Tá, glória, chega a dar uma envergada. Eita, misericórdia. Aleluia. Você comprar um sapato novo e dar para aquela irmã que se levantou contra a sua vida. A obra de fé mesmo. Tem que estar firme, Vitória, para mandar essa, viu? Sabe aquele querido, aquela pessoa que você está assim, até meio arranhado com ela? Meio brabo com ela? Quer ver uma obra da sua fé agindo em plena ação? Quer ver? Dê um presente para ela. Faça um pix. Diga, olha, essa oferta é de perdão. Eu te amo. Rapaz, pensa num tapa na cara de Satanás, que é um trem desse. Isso vai além do apenas crer em Deus, querido. Isso vai além do apenas declarar palavras de fé. Sabe o que é isso? Ser Deus. Muitos queridos, muitos irmãos estão querendo ser Deus com poderes, com sinais, com prodígios, com maravilhas, mas não querem ser Deus em amor. É pouco Deus em perdão. Aleluia. Sabe o que é a obra da sua fé, querido? Se movimentando, se fazendo vívida e presente. É você se apresentar no departamento da igreja que você menos gosta e dizer, estou aqui para servir. Eu vim para o diaconato. Não, eu não fui para lá porque ninguém me chamou ainda. Eu não vou ficar me oferecendo, não sou oferecido. Eu não vou ficar me oferecendo. E o pobre do departamento infantil lá, precisando da tua obra como professor. Sonhando com um dia que tu vai entrar lá e dizer, esse menino, a partir de hoje, eu cuido. Aleluia. Sua obra de fé, querido, não é só naquilo que você precisa, naquilo que você almeja, não é apenas para a realização das promessas e sonhos que Deus tem para a sua vida. Sua obra de fé também é do seu caráter cristão, da sua vida e da manifestação de Cristo através de você. Nessa situação lá na academia, eu disse, rapaz, tu já pensou se eu me revolto e aí quebro o pau aqui? Não preciso nem bater, não preciso nem fazer nada. Se eu ao menos falar, sabe o que vão dizer? Rapaz, aquele lá que era o pastor. Se é um bandista fazendo isso, não dá nada. Nem a polícia vem. Se é um católico, nada acontece.
Está liberado. Se é uma outra religião, aí até arruma um santo, padroeiro das brigas, que autoriza o quebra-pau. Agora, se sou eu e você, o cristão, os dedos nos apontam e dizem, não era você que era o crente. Não é? Sai no coiso do gama e tudo mais, não é? O Metrópole adora uma dessa. O Metrópole adora. Pastor cristão quebra o pau na academia, não sobrou nada. O Metrópole adora. Sabe por quê, querido? Porque esperam de mim e de você uma atitude correspondente à minha e à sua fé. E a atitude correspondente à minha e à sua fé é de amor, é de paz, é de justiça, é de longanimidade, é de bondade, é de domínio próprio. Sabe por quê, querido? Porque todos esses outros não têm a revelação daquilo que nós temos, que é a palavra. E quando você se revolta, ela diz, todo homem seja paciente, tardio para falar, para se irar, paciente para ouvir. Sabe o que é isso? Calha a boca, mesmo que você esteja certo. Não está na hora de falar nada na revolta. Sabe o que é o tardio para se irar, querido? Controla essa tua carne. Você não vive por ela, você vive pelo Espírito. Controla esse bifão aí e vá-te embora para sua casa. Tome um banho gelado. Aleluia. Paciente para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aquilo que sai da sua boca produz o resultado que você espera, querido. Tá você, dia 31 de março, último dia do mês, precisando bater uma meta. Todo mundo da empresa falando, não, esse mês de março, eu ouvi hoje na rede social um falando assim, hoje é dia 121 de março. E março parecia um mês eterno. Hoje é o dia 121 de março. E eu não vou bater a meta. Paciente para ouvir, tardio para falar. Sabe o que é o tardio para falar? Cala a boca se você for falar besteira. Se você for falar contra a palavra, fale positivo. Se você for falar negativo, encha a boca d'água e só engula depois que as palavras certas voltarem. Aleluia! Tá, glória! Dá bem que você veio, amém? Meu irmão, a palavra e o Cristo espera de mim, de você, uma atitude tal qual ele teria. É muito fácil o cristão e no meio do cristianismo, há algum tempo, alguns anos atrás, beirando a minha juventude. Poucos anos, querido, eu sou jovem. Eu ouvia muito os crentes falarem assim, nós precisamos ser igual a Cristo, imitadores de Cristo. Nós precisamos, e isso virou um jargão religioso. O que Cristo faz? No meu lugar, o que Cristo faria? Acho que lançou até filme sobre isso. Em seu lugar, o que Cristo faria? E aí, se você pensa em situações abruptas, coisas inimagináveis. Você pensa, numa doença fatal, o que Cristo faria? Num demônio manifesto, o que Cristo faria? Numa lavagem de louça, o que Cristo faria? Numa organização de estoque que seu patrão mandou você fazer, o que Cristo faria? Essa não é a minha função. Não foi para isso que eu fui contratado. Num cancelamento de contrato, de um cliente cancelando um contrato com você, o que Cristo faria? Aleluia.
A diferença entre você e Satanás não é apenas o crer que Deus existe, mas é ser Deus, o Deus que existe. Você consegue e ele não. Aleluia. O Senhor não chama você, querido, para ser um imitador como um boneco de ventríloco que só faz aquilo que o ventriculista diz. O Senhor te diz para ser um imitador, buscando fazer o que ele faria nos passos dele, da forma dele. Sabe o que o imitador faz? Ele observa. Ele vê o que aquele que será imitado faz. Uai, mas Jesus não aparece para mim, eu não vejo Deus todo dia, e é para isso que tem essa bela leitura que você pode fazer diariamente e saber como agir, como proceder, o que dizer, para que não saia besteira da sua boca. Aleluia. Estamos entrando numa época fria aqui em Brasília, e eu ouvi já algumas pessoas dizendo, rapaz, eu tô com medo de quando o frio chegar, porque eu tenho uma doença que gela os pés. Eu tenho que colocar umas 4, 5 meias diferentes, mas é um frio, querido. Até na praia usa meia, na beira da praia, um sol de 45 e o crente está de meia. Diz para mim, querido, essa palavra está na sua casa só para ficar aberta no Salmo 91? As páginas amareladas lá, dinheiro perdido dentro da Bíblia que tu não acha porque tu não abre ela. Porque a palavra diz que ela precisa estar em 2 lugares. Não é na sua estante, não é no seu guarda-roupa, não é jogada no painel do seu carro. É em 2 lugares. Aonde? Eita, povo treinado, aleluia! Precisa estar bem perto de você, na sua boca e no seu coração. Na sua boca e no seu coração. Essa palavra simplesmente aberta num versículo específico. Você tentando jogar uma roleta russa da sorte com Cristo, não vai funcionar. Aleluia. Aí você está lá. Deixa eu ver o que o Senhor quer falar comigo hoje. Aleluia, Pai. E pegou aquilo que era de Deus e morreu. Misericórdia, essa não era para mim. Aleluia. Querido, sabe por que as obras de muitos cristãos andam mortas? Não é porque ele não crê na palavra, não é porque ele não recebe a palavra, não é porque ele não ouve a palavra. É por falta de obras, ações. Você quer dar dádivas aos pobres, mas não quer entregar a sua vida e o seu coração aqui quando você vem louvá-lo. Você quer tirar uma semana de obra comunitária, mas não tira 30 minutos por dia de oração em Cristo, de oração em outras línguas, de calar a boca, parar de reclamar, parar de fazer pedido infundado e ouvir dele, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Tem muito crente, meu irmão, tratando oração como um monólogo, onde você fala, depois fecha a porta, vai-se embora e diz, e a minha parte está feita, resolve a sua.
Quando, na verdade, a oração deveria ser um diálogo onde você fala e ouve. Fala e ouve. Fala e ouve. Ah, Igor, eu não estou ouvindo, porque você não está perto o suficiente. Sabe por que você não ouve a Deus? Porque você não está perto dele o suficiente. Começa a estar perto o suficiente para ouvir. Não é porque Deus fala baixinho como um sussurro. Não. É porque tu está tão longe, tão longe, tão longe, que ele está gritando e você não consegue ouvir. Olha, eu já orei tanto, já busquei tanto, mas não ouço a voz do Senhor. Acho que Deus não fala comigo. Fala, querido. Você aqui não ouve. Uai, Igor. Aleluia. Ô, Pai, me ajuda. Mas eu oro de dia, eu oro de noite, eu oro de tarde. Deus não fala comigo nada. Eu não percebo aqui. Eu não ouço aqui Deus falando comigo nada. Aí você pergunta, querido, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que é a sua noite de sono? Ah, eu durmo, mas aí assim umas 3, 4 horas da manhã. Rapaz, eu me desperto, o sono vai embora. Às vezes assim, até no começo da noite, quando eu estou dormindo, o sono vai embora e eu perco o sono. E o que tu faz? Eu vou assistir uma série da Netflix para dar sono. Esse é o momento que o Senhor estava querendo falar contigo. E tu, ao invés de ouvir o chamado dele, tu foi fazer qualquer outra coisa. Querido, sabe por que nós cremos e sabemos que Deus fala conosco? Porque das duas, uma. Ou Deus fala, ou todo crente é totalmente bipolar. E é um doido que escuta vozes. Isso deveria ser uma bipolaridade coletiva. E como na história da humanidade não tem um fato de que isso aconteça, Deus está falando contigo. Lá nessa minha juventude, eu costumeiramente tirava um tempo de oração. E orava, e orava, e orava, e às vezes, querido, quando era assim, no iniciozinho da noite, eu perdi o sono. E como todo bom jovem, o que eu fazia? Eu ia para o computador, claro. Você achou que eu ia falar, eu lia a Bíblia? Não, eu ia para o computador. Houve um tempo, jovens, que a internet, você ligava o computador de manhã, de tarde ele esquentava, para à noite você conseguir acessar. E aí fazia um barulhinho fazendo. Você lembra disso? Chamava acesso discado. Você acredita que a internet usava a linha telefônica para funcionar, rapaz? E os dinossauros também, ainda estou brincando. Isso não. Mas, querido, eu ia para o computador, que a internet já estava funcionando. E aí houve um homem de Deus que falou comigo e eu disse para ele, rapaz, eu queria tanto ouvir a Deus. E ele começou a me fazer umas perguntas, e como é que é só o vídeo? Rapaz, é assim, é assado. E eu me achando grandão. Não, eu oro, e eu sou um cara, eu leio a Bíblia. Sim. E aí ele disse, como é que é a sua noite? Cara, é assim, às vezes eu não consigo dormir e tal. Ele falou, cara, então você é um meio estúpido. Olha como é que eu fui treinado. Antigamente não tinha esse negócio de cuidado. Nossa, não fala isso, e vai ficar traumatizado. Não, querido, era na base da pancada mesmo. Amém? E esse guerreiro, esse homem de Deus, ele falou para mim, então, querido, você é estúpido. Falei, por quê? Porque é a hora que o Senhor está querendo falar com você. É a hora de você calar a boca e começar a ouvir, e você vai fazer qualquer outra coisa e não deixe que o Espírito fale.
eu falei, pois bem, na próxima eu vou atender essa ligação. E, querido, comecei a tornar isso algo frequente na minha vida. Uma prática contínua e frequente. Quando você começar a praticar a obra de fé dessa maneira, entregando a sua vida e se entregando a Ele, como Cristo o fez, você vai começar a perceber que a voz do Espírito falando contigo é tão normal, é tão favorável como a voz da pessoa que mora na sua casa. Do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Você vai começar a perceber, opa, deixa eu me recolher, estou precisando ter uma conversa. E não foi eu que chamei para o assunto. Nessa última semana, uma pessoa chegou para mim e falou, Sigo, como é que você sabe? Quando você está orando pela gente, como é que você acerta assim, na veia, pelo que orar? Rapaz, você orou por mim, e aí tinha uma coisa que eu não falei para ninguém, e do nada você foi na veia, foi certinho ali. Foi cirúrgico. Falei, porque eu faço parte da rede de fofoca. Sabe o que é, querida? Que eu ouço a voz. Eu percebo o Espírito dentro. Eu já consigo discernir ele dizendo, faça isso, diga aquilo, bote dessa maneira. Alguns chegam para mim e dizem, né, que você falou não era para mim não, tudo certo, tudo beleza, tudo bem. Você acha que eu me abalo por isso? Não, falou uma coisa que tinha nada a ver. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Não, Igor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de que vai que, né, é coisa da minha cabeça. Se for coisa da sua cabeça, querido, tá tudo bem também. Você está aprendendo. Pergunte a 10 pessoas como se fala estafilococos. 9 vão saber, uma vai errar. Ela é burra? Não, ela só não aprendeu ainda. Está no processo. Não faz você menos crente, não faz você menos ungido, não faz você menos alguma coisa. Você está no processo. O problema é que muitos crentes não entendem que a vida em Cristo e a vida em Deus não é um salto. É degrau a degrau. É uma escada. Step by step. Você vai subindo um degrau após o outro, após o outro, após o outro. Muitos desistem no meio do caminho e rolam lá embaixo de novo. Tem que começar a caminhada e a subir tudo de novo. Outros cansam no meio do caminho, sentam na escada e falam, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E está tudo bem. Aleluia. O que importa, querido? Como você vai terminar essa caminhada? Como você vai terminar essa subida? Como você vai continuar essa subida? Aleluia. Glória a Deus. Você pode projetar aqui para mim, Gabriel? Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 1. Segundo aos Coríntios 1, nós vamos ler a partir do 19. Tem um irmão que viu a minha Bíblia e a bichinha está tão surradinha. Eu gosto tanto dela.
e disse, rapaz, como é que você é um pregador e vai com a Bíblia toda zoada dessa? E eu disse, homem de Deus, tu acredita que foi o primeiro que fez sua observação? Talvez seja porque você tinha que fazer uma oferta. E aí tu pegou a coisa errada e pegou só a parte da crítica. Você está achando ruim a minha Bíblia, me faça uma oferta. Estou recebendo. Qualquer versão que você quiser trazer, eu estou recebendo. E aí você vai me ver ministrando com a Bíblia que você me deu. Olha que glória. Amém? Glória. Por enquanto eu vou com essa daqui mesmo. Chegou lá. A partir do verso 19 diz, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele é o quê? Perceba que aqui a palavra não diz sendo ele quem diz o sim. A palavra não diz sendo ele a respeito do sim. O sim é quem ele é. Aleluia. Continuemos. Sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Aleluia. Querido, você é reflexo de Cristo? Quanto vale a sua palavra? Vale pouco ou vale muito? Você anda fazendo aquilo que você diz? Deu até uma fraqueza nas pernas agora, né? Deu até uma fraqueza nas pernas agora. Se você é filho dele, você está um com ele em Cristo, e Cristo é o sim definitivo, e ele sempre cumpre o que diz, e você é com ele, você também precisa cumprir aquilo que você diz. Cuidado com o que você anda dizendo. Aleluia. Você vai ter que corresponder a essas palavras. Glória a Deus. Continuemos. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, no modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como a sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, o Santo, a garantia de que tudo que ele nos prometeu vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Ei, querido, o seu amém pertence a ele, a sua plena certeza e inteireza de que o que ele prometeu vai cumprir, vem só porque ele disse. E se ele disse, está feito. Porque Cristo não será um dia. Ele já é. Aleluia. Aleluia. Dessa maneira, e eu quero encerrar com isso, o Cristo que não será, é aquele que já é. Espera de mim e de você atitudes de fé de quem somos e não de quem seremos ou de quem um dia nós fomos. Nessa mesma ocasião, na academia, esse irmão disse, rapaz, mas se eu faço o que eu fazia antes, não ia sobrar pedra sobre pedra. Glória a Deus que você não é aquilo que um dia você foi. Você é aquilo que Cristo fez de você hoje. O que Cristo faz de você hoje.
As atitudes que o Senhor espera de você em Cristo para hoje. Ah, mas a mulher do passado ia quebrar o pau com esse homem só porque ele falou torto comigo. Aí o guerreiro chega cansado, serviço em casa. Ela pergunta, o que você quer comer, meu anjo? Você fala assim com ele, não é? Bebê. Como é que é, pastor Jó? Meu tchutchuco. O que você quer comer, tchutchuco? E ele, como o cavalo do príncipe, responde, hã? E vai tomar um banho. A antiga, aquela que vivia pelas obras do passado, faz o quê? Pô, eu vou jogar tudo pro cachorro, tu vai comer água, miserável. Não é? Não é? A do passado fazia o quê? Pois hoje é Billy quem vai comer. Tu não come, miserável. Se tu quiser, vá comer um churrasquinho na rua. Mas aqui tu não come hoje. Vai pro Ceará comer. Mas aqui tu não come. Mas a nova criatura em Cristo toma uma atitude de fé correspondente à palavra. E pelo contrário, quando ele sai do banheiro, o prato está posto na mesa. Não é? Com um suquinho, com a Coca-Cola gelada. E aquela que está acima das nuvens ainda está pronta para fazer uma massagem. Que é para ele relaxar. Mas isso é para glorificada. Isso é para quem está sendo glorificado já, né? É para nível de anjo. Aí é para quem está em nível anjo já, né? Glória a Deus. Você vai chegar lá, querida. Você vai chegar lá. Aleluia. Aleluia. Bem, querido. Finalizando para você. O Senhor espera de mim e de você que as nossas atitudes de fé sejam correspondentes ao Cristo que Ele é e não à pessoa que você foi. Ele espera de mim e de você obras de fé correspondentes ao que Ele nos instrui na palavra e não àquilo que você ouve na CBN. Ele espera de mim e de você que vivamos e reflitamos a Cristo em amor, em longanimidade, em bondade, em domínio próprio, em bom ânimo, aleluia, em paz, em justiça. Meu irmão, a atitude de fé é dormir, descansar, porque você confia no que a palavra diz, que Ele dá os seus enquanto eles dormem. Se você não está conseguindo dormir, meu irmão, você não está em fé. As obras da fé nos fazem descansar nos deleites do Senhor. As obras da fé nos fazem confiar de que aquilo que sai da nossa boca produz o resultado que esperamos. As obras da fé tiram de mim e de você a ansiedade, a preocupação, o desespero. As obras da fé nos fazem prosperar. Aleluia! Porque só por obra de fé, meu irmão, você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Só por obra de fé, querido, você não avalia a sua vida pela régua moral dos outros. Só por obras de fé, meu irmão, você crê, age, confia e fica firme, sem desespero. Só por obras de fé, querido, você vem e entrega o seu melhor para Ele. Aqui, tu vem cansado do serviço, moído. Igor, tu não sabe que horas eu comecei hoje, nem tu sabe a hora que eu comecei. E por enquanto ainda nem parei. Porque você já está indo para o descanso, não é? Eu ainda estou no serviço. Aleluia. Aleluia. E não sei nem que horas eu ainda vou parar hoje. Aleluia. As obras de fé fazem de mim e de você firmes até o fim. E
quando você chega aqui cansado, às vezes até chateado com o que aconteceu no dia, o bebê hoje acordou feito o cavalo do Shrek. A princesa hoje acordou Fiona. Mas você está firme. E quando chega aqui, você ouve um louvor como esse que nós ouvimos e vamos ouvir agora. Amém? Cadê a turma da música? Os tangedores. Não é? Quando você ouve